Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre a história da música, em específico um período da música chamado de romantismo. Gente, para a gente compreender sempre como a arte se manifesta, é muito importante que a gente compreenda como é que era a história desta época, porque a arte ela é sempre um resultado não somente dos meus sentimentos e dos meus pensamentos, mas também essa relação com o tempo que eu estou vivendo. Não tem como eu falar de uma coisa que eu não vivi no futuro, como é que eu vou saber? Então, ela é o resultado disso. Na época em que o romantismo surgiu, esse nome que remete a sentimentos, a amor, foi uma época de grandes modificações no cenário mundial. A Europa, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, ela era governada por muitos reis e rainhas. Esse tipo de governo é chamado de monarquia absolutista, na qual um rei ou uma rainha tem o poder tão forte de mandar e desmandar na sua nação. Hoje em dia, nós temos ainda algumas monarquias pelo mundo, como por exemplo a monarquia britânica, que tem a rainha Elizabeth, por exemplo, mas ela não tem esse poder que os reis do século XVIII tinham, de mandar e desmandar. Ela é um perfil mais diplomático hoje em dia. Quem manda seria o primeiro-ministro e o parlamento. É diferente a coisa. O fato é que, nessa época, na França, o rei da França, o rei Luís, estava gastando muito, enquanto a população estava sofrendo de fome, não tinha dinheiro nem para comprar pão. E nisso causou uma revolução. Eles se revoltaram contra a monarquia e depuseram, inclusive cortaram a cabeça do rei e da rainha. Esse período de revolução, a flor da pele, fez com que a arte reagisse a esse momento, como por exemplo essas duas obras. De um lado a gente tem do artista francês Eugène Delacroix, que tem uma mulher com seios à mostra carregando a bandeira da revolução, que depois vai se tornar a bandeira da França. Aqui essa obra, gente, é tudo jogado, é fora de contexto no que diz respeito à organização de onde os elementos têm que ficar. O artista não se importa com isso. Ele quer trazer o sentimento, o patriotismo, ele quer trazer essa emoção da revolução, glorificando ela. Enquanto ao lado, nós temos a outra visão, a visão do artista espanhol Francisco de Goya, que como membro da nação espanhola, viu o seu país ser invadido pelas tropas da Revolução Francesa, depuseram os reis da Espanha e acabaram matando muitos civis espanhóis que eram contra essa invasão. Então Francisco de Goya retratou uma outra visão, uma visão menos nobre, mas também carregada de sentimento, né? E essa outra obra de Théodore Géricault, que mostra o naufrágio de um dos navios das tropas revolucionárias e o sofrimento desse povo que ficou à deriva no mar, se alimentando do próprio corpo de colegas falecidos e bebendo a própria urina. Na parte musical, as orquestras duplicam de tamanho, agregam a elas metais e percussão, outros tipos de instrumento, e a música e a arte, de modo geral, procurava se desligar do passado. A música ela sai do palácio, dos grandes palácios imperiais, e vai mais para uma outra classe social, a classe social dos burgueses, que são comerciantes e empresários que financiaram com dinheiro a revolução para acabar com os reis e rainhas. Então a música passa para esse setor social, que continua sendo elite, continua sendo rico. O pobre ainda não tem acesso a esse tipo de arte, né? Então o piano é visto como instrumento de destaque junto ao violino. No século XIX o piano passou por diversos melhoramentos, assim como outros instrumentos. Durante o romantismo se tornam mais frequentes as representações vocais. Aqui é bem interessante, a voz se torna protagonista junto com os instrumentos. Isso que surge o Lied na Alemanha, que é um tipo de música na qual a voz é protagonista, é principal. E os principais músicos importantes do romantismo: Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Robert Schumann, Piotr Tchaikovsky e Johannes Brahms, ok? Aqui tem Schubert e aqui tem Beethoven.
Ok, gente? Nesse vídeo, então, nós falamos sobre a história da música, em específica, o romantismo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau!